Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal e hoje a gente vai falar sobre os livros que foram proibidos aí ao redor do mundo e livros que eu tenho certeza que você em casa já deve ter lido, já deve conhecer com certeza algum deles. Eu tinha feito um post um tempo atrás no meu Instagram antigo e aí eu achei interessante passar para vocês essa informação porque aqui no canal eu não vou só falar sobre as leituras que eu faço e não vai ser só sobre vlogs. Acho legal também repassar algumas informações interessantes, algumas curiosidades desse meio, assim, literário, né? Então eu tenho vontade de trazer mais coisas como essa. Então se você curte esse tipo de conteúdo, você curte o vídeo para provar que você gosta, para eu trazer mais informações para você. E também, se você não é inscrito no canal, eu já vou pedir para você se inscrever, porque isso é extremamente importante. A gente pede isso o tempo inteiro, porque é isso que leva os nossos vídeos a ser entregues para outras pessoas, tá bom? Então, conto com a sua ajuda. Bom, a gente sabe que ao redor do mundo existem algumas limitações, seja por política, religião, entre outras coisas, em que alguns conteúdos de cultura pop, seja de literatura, sejam filmes, e até música e videoclipes são um pouco barrados aí em alguns lugares, né? Depois que eu fiz uma pesquisa, eu fiquei até chocado porque eu não imaginava que determinados livros fossem barrados, assim, proibidos em determinados lugares ou até escolas. Eu vou trazer aqui para vocês esses livros e vou explicar por que eles são barrados. Bom, o primeiro deles é claro que tem que ter Harry Potter, que foi barrado aí nos Emirados Árabes por um tempo, não tenho certeza se ainda continua barrado, mas foi pelo motivo aí da bruxaria, né? Pelo personagem praticar a bruxaria e o livro falar sobre essas coisas. E a saga também foi muito criticada por instituições conservadoras americanas e brasileiras também, que acreditaram que essa jornada do Harry teria ocultismo, feitiçaria e uma falsa religião aí. Penso. O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Eu fui uma pessoa que eu cresci na igreja, que me desenvolvi na igreja, né, desde criança, na pré-adolescência até minha vida adulta, e eu realmente ouvi esse tipo de coisa. Eu ficava, como a gente é muito novo, a gente acaba acreditando muito, a gente acaba dando crédito a certas coisas que, ao meu ver hoje, não precisavam ter sido dessa maneira, sabe? Afinal, Harry Potter é a única coisa que me fez, que modificou a minha vida, né? Foi para o bem e foi para aumentar o meu interesse pela leitura. Isso que Harry Potter fez comigo. Despertou esse interesse pela leitura e também o interesse pela escrita e imaginação. Enfim, nada a ver com algo relacionado ao ocultismo. Mas cada um pensa de uma forma diferente, né? Agora, esse livro aqui, ele é um clássico, mas ele também foi proibido em alguns lugares, que é o Alice no País das Maravilhas. Parece que Lewis Carroll, que é o autor da história desse livro, né? Parece até que ele bebeu um chazinho antes de escrever. Porque tem umas coisas meio loucas, principalmente aquela história daquele gato que eu acho que é um pouco assustadora, né? Mas Alice no País das Maravilhas foi proibido na China lá em 1931, porque os animais usavam a mesma linguagem que os humanos, ficando no mesmo nível hierárquico. Então não foi muito pelo motivo do gato em si, ou foi por causa do gato? Pode ser também, né? Mas enfim, olha esse motivo diferente, né? Cada lugar tem uma crença diferente. Já o livro 1984, esse você também conhece, eu já li, acho que muita gente já deve ter lido, afinal é um clássico da ficção científica, e também é o livro que inspirou o Big Brother Brasil. E ele foi censurado nos Estados Unidos durante a Guerra Fria por apresentar um mundo, assim, controlado por totalitários. E ele também foi proibido por ser tido como um pró-comunismo. Aí esse assunto é um pouco pesado para discutir sobre isso, né? Mas comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Já o Senhor dos Anéis tem aquela mesma pegada do Harry Potter. Para algumas igrejas também tem uma coisa, né, que talvez não seja muito interessante para a pessoa ler. Tem umas fantasias meio profundas, tem uns orques, tem uns elfos ou algo parecido que talvez para pessoas que ou não concordam com esse tipo de fantasia ou que não estão habituadas, elas vão acabar olhando ou talvez até demonizando esse tipo de literatura, né? Mas essa trilogia ela também foi censurada por diversos grupos religiosos que condenavam seu conteúdo pagão. Aí lá em 2001, alguns exemplares do livro foram queimados em uma igreja no Novo México, dizendo que Tolkien fazia apologia ao satanismo, embora o autor fosse cristão e não haja menção de figuras satânicas na obra. E realmente, o Tolkien, ele era um autor, um escritor, que ele era amigo do C.S. Lewis, que eles eram, acho que eles faziam a mesma faculdade,
ou eles se encontraram. Eles eram amigos e C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. Eles se juntavam às vezes, eles iam para um bar, para um restaurante, para discutir sobre histórias, sobre coisas assim. E o C.S. Lewis, ele é uma pessoa muito cristã mesmo, afinal, as Crônicas de Nárnia, se você não sabe, ela tem uma analogia à Bíblia, né? Tem algumas representações da Bíblia. E o Tolkien, desde quando eu era criança, eu ouvia essa história que era o Tolkien era o amigo desviado da igreja, entendeu? Era um amigo ateu, algo parecido. E por isso o Senhor dos Anéis não era visto com bons olhos. Mas isso aí é uma coisa que eu não consigo entender, tipo, não consigo acreditar e nem levar hoje em dia, porque eu já fui dessa mentalidade de demonizar esse certo tipo de coisa e que hoje eu tenho uma mente muito mais aberta, né? Mas foi um dos livros banidos aí, inclusive queimados. Já o admirável Mundo Novo, que é um clássico também da ficção científica, ele aborda governos totalitários, questionando avanços científicos e a questão também da felicidade a qualquer custo. Esse livro ele foi banido de bibliotecas americanas por ser considerado uma obra que incentiva o uso de drogas e promiscuidade sexual. Aí já vai para um outro lado, né, uma outra vertente da literatura, não tem nada a ver com religião nem nada, é mais a questão de comportamento. Mas aí a pergunta que não quer calar, a pergunta que eu faço aqui, se for para levar para esse lado, quantos livros de hoje em dia seriam banidos no mundo, em alguns países, em alguns lugares? Bom, esses foram os livros que eu trouxe para você. Eu fiz uma leve pesquisa aí, também foi baseado numa pesquisa que eu tinha feito num post lá da minha outra página, que é o Astronauta Nerd, e eu decidi trazer para vocês para ter essa discussão, que eu acho legal a gente conversar aqui embaixo nos comentários também, o que você acha sobre isso, sobre esses livros. Se você já leu, comenta aqui se você concorda, se não concorda, aqui é pra gente trocar ideia, né? Eu trouxe uma leve opinião minha, uma leve impressão do que eu tenho das coisas, mas você tem todo o direito de falar o que você acha, se você concorda, se você não concorda com esses livros aqui. Talvez seja da época, talvez sejam coisas do passado, que hoje em dia nem se discutem tanto, mas é uma coisa que eu fico pensando, se esses livros nessa época eram questionados e eram proibidos, né? Eu fico pensando nos livros de hoje, aí ainda bem que nós evoluímos, ainda bem que nós temos um mundo um pouco mais aberto para novos horizontes, né? Porque eu fico pensando assim, olha a quantidade de livros LGBT que estão assim explodindo nas livrarias e que são super importantes. Olha quantos livros sobre empoderamento das mulheres, olha quantos livros falando sobre a consciência negra, sobre o racismo, né? É de extrema importância para a nossa sociedade, para todos nós lermos, mas eu não sei se esses livros fossem lançados lá no passado, o buraco ia ser mais embaixo, né? É mais ou menos a história aí de Dorian Gray, do Retrato de Dorian Gray. Foi banido, foi rasgado, foi censurado, teve todo um rolê como esse. Coisas que acontecem aí. Se você sabe de mais algum livro que foi banido, você também comenta aqui embaixo, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi bem rápido, eu espero que você tenha gostado. Te informei aí, trouxe curiosidades. Espero que você tenha gostado. Se você quer mais curiosidades assim, se você quer mais vídeos ou mini vlogs, algo do tipo, eu vou colocar o link aqui embaixo das minhas redes sociais, meu Instagram, TikTok, lá eu posto mais coisas também bem rapidinhas, ok? Não esquece de se inscrever no canal. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.